depois de termos falado da escrevedeira amarela na conversa 201, temos hoje outra espécie de escrevedeira. Desta vez é a escrevedeira dos caniços, que será o tema para a conversa número 202 entre mim e o José Sousa, que já aqui está com uma série de perguntas para me fazer. Olá, Zé. Sim, sim, boa tarde, tudo bem? Olha, eu tenho aqui uma lista delas, uma lista de perguntas, e a lista começa pelo facto de que isto, pelo visto, é um passeriforme que tem para aqui subespécies que nunca mais acabam. É verdade. Segundo o Birds of the World e outras fontes, tem nada menos do que 19 subespécies, das quais na Península Ibérica ocorrem 3, duas como nidificantes e uma como invernante. Portanto, mas a área de distribuição é muito vasta porque abrange, a área de nidificação vai basicamente desde a Península Ibérica até ao Japão e até ao extremo leste da Rússia, quase o extremo. Portanto, tem uma distribuição muito vasta, e ao longo desta distribuição, de facto, existem diferentes populações com diferentes características que deram origem à classificação destas 19 subespécies. Portanto, é uma espécie do velho mundo, basicamente. É uma espécie só do Velho Mundo. Aliás, só do Velho Entende? Mundo, melhor dizendo, só da Eurásia, porque olhando aqui para o mapa do Birds of the World, elas aparecem no norte da África, mas apenas no inverno, porque uma parte das populações migra e, portanto, elas descem até ao norte da África, mas, por aquilo que eu estive a ver, não nidificam por lá. Mas também há, digamos, indivíduos eventualmente mais residentes do que propriamente migradores, não é? Pelo que eu percebi aqui, Sim, é sim, ou mais uma seja, daquelas coisas que não se sabe muito bem, não é? isto é daquelas espécies que, quando eu comecei a ver aves, hum, os guias de campo descreviam as aves que são residentes, as aves que são migradoras, e depois havia umas quantas que estavam numa categoria que eles chamam, ou chamavam, não sei, eu acho que isto hoje em dia não se usa tanto, mas que é migrador parcial. Migrador parcial significa que uma parte da população é migradora, uma parte não é, e nas zonas onde a espécie é nidificante, há uns indivíduos que ficam por lá o ano todo e há outros que se vão embora. Portanto, o migrador parcial refere-se essencialmente a isso de haver um estatuto misto em termos da migração das populações. E é o caso da escrevedeira dos caniços. Ou seja, as populações situadas mais a norte, estamos a falar dos 60 graus norte para cima, são essencialmente migradoras. Portanto, estamos a falar dos países nórdicos. As que estão na Europa Central, uma grande parte é residente, mas depois há outras que migram e vêm até à Península Ibérica. Quando tu viste esta espécie pela primeira vez, andavas lá pelas terras do norte também, não era? Sim, esta observação ainda foi no meu Interrail, que já vai com uma longa lista de espécies novas, mas ainda vamos para aí no quinto dia desde que eu cheguei à Suécia. Isto foi perto de uma cidade chamada Gallivare, que fica no norte da Suécia, não tão a norte como a Abisko, já é naquela faixa das florestas de coníferas, portanto aí a uns 65 graus norte aproximadamente, e, e foi nessa zona que eu dei uma volta e que encontrei por lá a escrevedeira dos caniços. Foi a minha primeira observação, efetivamente. Esta espécie tem uma distribuição muito ampla na Europa, e na Suécia podemos dizer que é razoavelmente comum e, portanto, não é difícil, a pessoa acaba por encontrar quando anda a visitar esses países do resto da Europa. Portanto, Seria no uma norte da das Europa é uma espécie subespécies, frequente. seria uma das subespécies que nós temos por cá? Provavelmente, é assim, como eu disse, isto tem uma data de subespécies diferentes. Não será a que nidifica cá, porque essa é outra. Provavelmente, de acordo com o Birds of the World, seria a subespécie nominal, que é aquela que nidifica na maior parte da Europa, exceto na Península Ibérica, porque estas subespécies todas, estas que eu estou a referir, a maioria delas são asiáticas. Ok. Há mais algumas na Europa, nomeadamente há uma em Itália, outra nos Balcãs,
ou duas nos Balcãs e uma no leste da Europa, da Áustria para lá, mas a maioria das subespécies depois são na Sibéria, na China, no Irão e noutros países da Ásia. Portanto, a variação, a distribuição, não é variação, este mix de subespécies está espalhado por toda a área de distribuição. Agora, a nominal, que é a Schoeniclus, sabe-se que aparece cá no inverno. E sabe-se porquê? Graças à existência de recapturas, porque já houve muitas aves anilhadas no estrangeiro. Isto é uma ave anilhada com bastante frequência no estrangeiro. E sabe-se que, por exemplo, em Portugal já apareceram aves anilhadas de diferentes países, nomeadamente França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, antiga Checoslováquia, Polónia e Suécia, por exemplo. E em Espanha, creio que ainda haverá alguns países adicionais. Portanto, sabe-se que nós recebemos um contingente invernante. Além disso, é notório que esta espécie é muito mais frequente no inverno do que na época dos ninhos, e além disso, no inverno aparecem em imensos sítios onde não se reproduzem. Portanto, esta é uma ave que em Portugal também tem um estatuto misto, tem uma população nidificante muito pequena e tem uma população invernante que se espalha um bocado mais. Uma das subespécies identificadas, se não me engano, até precisamente pelo eBird, é uma que é um endemismo ibérico, não é verdade? Sim, é a subespécie Embrisa Schoeniclus lusitanica. Lusitanica, como Portanto, sendo essa aí, em princípio, nidifica por cá também, ou não? esta nidifica por cá. A lusitânica, como o próprio nome sugere, foi inicialmente descrita em Portugal. Foi descrita por um senhor chamado Steinbacher em 1930, e a localidade tipo foi em Vila Franca de Xira. Portanto, provavelmente ali na Lesíria ou noutro sítio ao pé do estuário do Tejo. Este senhor era um ornitólogo alemão e, curiosamente, a descrição terá sido feita em 1930 e ele nasceu em 1910. Portanto, imagino que ele tenha começado a fazer as suas descrições muito cedo. Ou então eu agora estava a consultar, o pai dele também era ornitólogo, porque ele era o Georg Steinbacher e depois havia um Friedrich Steinbacher, que também era ornitólogo. Se calhar foi o pai que fez a descrição, não sei, porque o rapaz ainda era muito novo. Em 1930 eram ambos vivos, portanto, teria agora que se calhar. Não, por acaso agora, entretanto, estive aqui a verificar na ficha da Wikipédia, quem descreveu foi o pai, o Friedrich Steinbacher. Assim, de facto, faz mais sentido. Foi ele que descreveu duas subespécies da Embrisa schoeniclus. O pai nasceu em 1877, também era ornitólogo alemão, e então foi o pai que descreveu em 1930 esta subespécie lusitânica em Vila Franca de Xira. Esta subespécie é hoje bastante escassa, para não dizer quase rara. Nidifica em algumas zonas úmidas do litoral português, mas tem diminuído muito e a situação não é muito favorável. O principal núcleo de reprodução situa-se na Ria de Aveiro. E aí um censo realizado em 2015 deu qualquer coisa como cerca de 70 e tal 70 e tal machos territoriais nesta zona da Ria de Aveiro, que também é chamada no Baixo Voga. E depois números muito pequenos na Barrinha dos Moris, que fica perto de Ovar Espinho, e no estuário do Tejo, na altura, foram contados 3 machos. Isto no censo de Supostamente 2015. também havia perto de Coimbra, não era? No Mondego. Havia perto de Coimbra, no Baixo Mondego, mas de acordo com as informações que eu e outros autores recolhemos quando fizemos o livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, e esse livro foi publicado em 2010,
Houve um observador da região, que é o Paulo Terreiro, que aliás está citado nesse mesmo livro, e o Paulo Terreiro é uma pessoa que conhece bem a região, que na altura nos referiu que a espécie já não se reproduzia por lá há cerca de 8 anos. E, portanto, como nós fechamos o conteúdo do livro mais ou menos em 2008, eu penso que terá deixado de nidificar por volta do ano 2000. Outra zona onde também ocorria como nidificante foi na Bacia do Tejo, no Polo do Boquilobo, que fica perto da Golgã, mas de acordo com os relatórios, com vários relatórios que foram feitos sobre as aves do Polo do Boquilobo, as últimas observações em período reprodutor terão sido em 1994 e 1997. Portanto, elas terão de facto desaparecido do Quilobo, do Baixo Mondego. Eu cheguei a observar há coisa de 20 e tal anos um macho no Sado, em época de reprodução, no estuário do Sado, e penso que há observações esporádicas nessa zona na primavera, mas eu penso que no Sado não haverá já nenhuma população estável. No Atlas aparece uma confirmação na Lagoa de Santo André, que não vem referida no texto, não é mencionada. Eu penso que em Santo André também será irregular. Há outro local que não aparece no Atlas, mas que até há pelo menos poucos anos também era um dos locais tradicionais para a espécie, que é o estuário do Minho, ao pé de Caminha, no distrito de Viana do Castelo. No Atlas não aparece nenhum registro, portanto não sei se foi falta de prospecção ou se a espécie também deixou de frequentar esse local. Resumindo, o que se sabe é que esta escrevedeira tinha uma distribuição mais ampla do que tem hoje, portanto não há grandes dúvidas acerca disso. E embora nunca terá sido muito abundante, mas havia em mais sítios. Haveria provavelmente na Lagoa da Albufeira, onde agora parece ser irregular, e a tendência é de diminuição, como acontece, aliás, em Espanha, porque esta subespécie lusitânica, também ocorre em Espanha, Na Galiza, nomeadamente não na é? Galiza. Como? Na Galiza, não é? Na Galiza, sim, e no passado terá ocorrido mais para leste, ao longo tanto do País Basco, Cantábria e Astúrias, ou seja, na continuação da costa norte. Aparentemente já terá desaparecido daí. Os números para Portugal são assim, apesar de tudo, um bocadinho incertos, porque há uma referência de 2011 que diz que a população da Ria de Aveiro seria de 350 a 400 casais. Isto é de 2011, mas o Atlas Nidificantes mais recente dá uma população... Bem, a ficha do Atlas diz 50 a 300 casais, mas depois o texto fala de valores inferiores a 100. Portanto, não sei exatamente qual dos intervalos é que será mais rigoroso. Agora, o que se sabe é que em Espanha, portanto, em Espanha o que acontece é o seguinte, já agora para contextualizar, em Espanha há duas subespécies nidificantes. Há esta lusitânica, que é a tal que ocorre na Galiza e que é a mesma que nidifica em Portugal, e depois que eles chamam ibero-ocidental, os espanhóis designam esta subespécie como ibero-ocidental, e depois há a ibero-oriental, que é o Iterbi. O Iterbi é uma referência ao Henry Witherby, que foi um ornitólogo do início do século XX, ornitólogo inglês, que foi o fundador da revista British Birds e que foi quem publicou. Essa também aparece cá em Portugal. Penso que não. Já vou explicar. Portanto, o Iterby foi também quem publicou o livro do William Tite, de Birds of Portugal. O Iterby não ocorre em Portugal, que se saiba. O que acontece é que até há não muitos anos havia alguns autores que consideravam que o Iterby e a lusitânica eram a mesma subespécie. Daí que tu, em alguns livros, encontres referências a dizer que a subespécie que nidifica em Portugal é o Iterby. Mas eu fui verificar tanto o IOC como o Clement, que é adotado pelo eBird, atualmente consideram a lusitânica e o Iterby como subespécies distintas. E, aliás, há uma monografia que está no site da SEO, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, com os resultados do último censo à escrevedeira dos caniços em Espanha, e que tem lá um desenho muito engraçado na página 21. Portanto, isto é a monografia número 58, sobre o censo da escrevedeira dos caniços, e na página 21 tem lá um desenho com a cabeça das duas subespécies e elas são bastante diferentes. A Witherby tem o bico muito mais espesso e tem um bigode mais largo.
do que a nossa, que tem um bico um bocadinho mais fino. A nossa, portanto, a lusitânica, tem um bico mais fino e um bigode mais estreito. Portanto, o perfil da cabeça, do bico e a plumagem tem algumas diferenças bastante visíveis. Portanto, tendo em conta a taxonomia atual, a Witerbi é da Península Ibérica Oriental e tem 3 núcleos principalmente. Um nas Ilhas Baleares, na ilha de Mallorca, outro nas zonas úmidas costeiras do Mediterrâneo, que é desde a Catalunha até ao país valenciano, e um terceiro núcleo nas zonas úmidas chamadas de La Mancha, da Castilha-La Mancha, portanto ali em Toledo, Ciudad Real e ali à volta. Esta subespécie também tem vindo a diminuir. Portanto, as 2 subespécies em Espanha estão numa situação muito complicada, mas a nossa está pior. Só para dar uma ideia, eles já fizeram 3 censos, fizeram um em 2005, outro em 2015, que também foi feito em Portugal, e um terceiro em 2021, só em Espanha. E então, as 2 subespécies diminuíram de 2005 para 2015 e depois aumentaram um pouco para 2021, mas continuam muito longe não, mas bastante longe dos valores de 2005. Mas, apresentando apenas os números mais recentes, que são de 2021, a subespécie Witerbi, que é oriental, terá dado um total de 241 casais. E a lusitânica, apenas 25 casais, que é pouquíssimo. 25 casais são os da Galiza. Portanto, se nós somarmos mais 70 ou 80, que são os portugueses, isto dará qualquer coisa como 100 casais ou pouco mais. Daí que os espanhóis, como têm muito poucas, colocaram a espécie na categoria criticamente em perigo para ambas as subespécies. Em Portugal, apesar de haver menos do que em Espanha, está apenas na categoria em perigo e não na categoria criticamente em perigo. Estás a falar, portanto, da reprodutora, porque como invernante também tem estatuto de vulnerável, não é? Pois, a invernante estava como list concern, portanto, como um pouco preocupante no livro vermelho anterior, e na última lista, em Portugal, foi colocada como vulnerável, e aqui a explicação que vem no PDF da lista vermelha é população reduzida estimada em 250 a 1000 indivíduos. Eu aqui não sei muito bem como interpretar estes números, porque no caso da população nidificante eu sei que houve censos. No caso da população invernante desconheço quaisquer censos. E elas têm uma distribuição vasta no país, que ocorrem não é apenas em caniços, ocorrem em valas, ocorrem em arrozais, ocorrem em restolhos inundados, ocorrem em juncais. Portanto, eu, embora não tenha números concretos, não me surpreenderia que a população invernante fosse para cima de 1000 indivíduos. Portanto, este intervalo que é dado para a população invernante, 250 a 1000, não sei se é uma mera estimativa ou de onde é que isto vem, a lista também não explica, portanto, este vulnerável de invernante é apenas uma aplicação direta da estimativa, não consigo elaborar muito mais sobre isso, apesar delas, como invernantes, não serem provavelmente raras. Portanto, eu tenho algumas dúvidas se este estatuto é o mais adequado, mas também não tenho censos, portanto não posso contrapor nada. O Atlas propriamente dito, a parte do Atlas, né, que no site da lista vermelha, apresenta lá os tais pontos com a nidificação confirmada ou provável, etc, etc. E na parte da comparação aparece aqui uma situação um bocadinho... dá a sensação que há ali mais bolinhas vermelhas, ou seja, sítios onde ela deixou de nidificar do segundo para o terceiro Atlas, ou pelo menos não há registros, não é? Sim. Mas também há para ali umas quantas bolinhas verdes, portanto está assim um bocadinho... É verdade, repara, mas atenção que essas verdes não são necessariamente confirmações, ok? Por exemplo, no texto refere-se que um local de potencial ocorrência onde a espécie foi detectada foi a Lagoa da Albufeira. Aparece aqui com uma bolinha verde, mas quando vais ver a distribuição está apenas como nidificação possível. Ora, eu não fui ver a data deste registro, aliás, eles não estão todos no eBird, mas se o registro tiver sido, por exemplo, em março, na segunda quinzena de março, que é uma altura que ainda há indivíduos invernantes, ela entra logo para o Atlas como nidificação possível e pode não haver nidificação nenhuma porque era um invernante tardio. Portanto, eu não sei concretamente se foram aplicados filtros para excluir possíveis invernantes. Portanto, nós temos sempre, quando estas espécies têm padrões migratórios, nós temos sempre que analisar estes registros de presença, também tendo em conta que aparecem indivíduos invernantes ou indivíduos de passagem. Agora, há também, de facto, umas bolinhas vermelhas que sugerem que a espécie tenha desaparecido, quer na Bacia do Tejo, quer no Mondego, quer lá em cima no Minho, aquela zona de que eu falei. Exatamente. Só que repara,
repara uma coisa, esta espécie tem um habitat tão específico, que é os caniçais, que é o tipo de espécie que normalmente não é encontrada em trabalho de atlas quando se está a fazer visitas sistemáticas, porque as visitas sistemáticas, que são aquelas visitas cronometradas, fazem-se sobretudo em meios agrícolas ou em meios florestais, às vezes em meio urbano, mas não é. Não, os observadores, quando estão a fazer estas visitas cronometradas, normalmente não vão diretos aos caniçais, podem passar ao lado de um caniçal, mas não é o tipo de habitat que seja prospectado de forma sistemática em trabalho de atlas. Portanto, é o tipo de espécie que de facto requer um censo dirigido. Eu não sei se o censo dirigido abrangeu ou não o estuário do Minho. Portanto, é possível que ainda apareçam, porque eu tenho ideia de ter visto já no eBird que ainda vão aparecendo observações no estuário do Minho, nomeadamente no caniçal do Coura, em época de nidificação, mas pá, não, só fazendo um censo dirigido, efetivamente. E depois também há uma bolinha ali na Lagoa de Santo André, presumo eu. Essa aparece como confirmação, efetivamente, ok? Se fores ver o mapa de distribuição, aparece como confirmação. Agora, o facto de aparecer como confirmação pode significar que nidificou num determinado ano, não significa que haja lá uma população regular. Pode ter aparecido apenas um casal só num ano. Porque estas bolinhas isoladas, a menos que correspondam a bolsas conhecidas de população maior, às vezes são eventos esporádicos, como acontece com outras espécies, nidificaram num determinado ano. Mas não sei, não fui investigar o que é que se passou aqui, porque o texto foca-se mais noutros núcleos e não faz qualquer referência à presença da Lagoa de Santo André. Portanto, é verdade que a Lagoa de Santo André tem manchas de caniçal, algumas bastante grandes, mas o texto nada refere e eu também não fui procurar os registros, portanto não posso dizer se existe ou não uma população regular. O que eu te posso dizer é que no passado, nas últimas 2 ou 3 décadas, era um sítio onde a espécie habitualmente não ocorria como nidificante. Esta distribuição da espécie na Península Ibérica, ao fim e ao cabo, Portugal e Espanha, essencialmente apanha a zona norte, não é? E curiosamente depois aqui ao longo da costa, mas a questão agora é, estando a regredir, não será expectável vê-la aparecer nos Algarves, por exemplo, antes pelo contrário, se calhar a tendência será vê-lo desaparecer. Nós estamos na zona periférica da distribuição, não é? Como nidificante, sim. Ou seja, como nidificante, aliás, olhando para o mapa do EBBA2, do segundo Atlas Europeu, e quando vemos o mapa de comparação, a situação é um bocado assustadora, porque a Península Ibérica, os registros que havia, está quase tudo pintado a cor de laranja. Toda a distribuição, toda a zona sul da Toda a distribuição zona está sul, sim. cheia de. Sul de França, Itália, Grécia, vai tudo pelo mesmo caminho. Portanto, é claramente uma daquelas espécies que está a abandonar o sul portanto, independentemente dos esforços que vão sendo feitos aqui em Espanha para preservar a espécie, eu diria, como já disse a propósito de outras espécies, que a tendência é de diminuição e, portanto, pode perfeitamente suceder que a médio prazo esta espécie deixe de nidificar na península. A médio prazo, não estamos a falar imediatamente, pode ser uma coisa que aconteça daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, outra coisa qualquer, mas o futuro não é de facto muito risonho. Eles no livro vermelho espanhol, onde a colocaram em perigo crítico, o que dizem, eles falam de vários fatores de ameaça que estão identificados, entre os quais a degradação do habitat, portanto, a degradação das zonas úmidas onde elas nidificam, a modificação dos sistemas naturais, a intensificação da agricultura, porque embora a agricultura não se desenvolva nos caniçais, mas às vezes estes paúis, estes caniçais onde elas nidificam estão em zonas de várzea, há cultivos próximos onde se aplicam químicos, né, biocidas, etc., e depois essas substâncias vão escorrendo e acabam por contaminar estas zonas E a úmidas. própria extração da água, não é? Que faz com que os níveis da água também baixem Também, nessas também. zonas. Além disso, eles também referem que esta escrevedeira é vítima de predação, os ninhos são vítima de predação com frequência. Um dos predadores é o tartaranhão dos paúis, que frequenta os mesmos habitats e que ainda por cima tem estado a aumentar bastante, como sabemos, portanto há cada vez mais, e portanto é um predador. Além disso, como os ninhos delas muitas vezes são baixos, quase ao nível da água, também as raposas e os javalis, entre outros, podem ser predadores. Portanto, há aqui vários fatores de ameaça que estão presentes, referem ainda a presença de secas, como sabemos, tem havido uma sucessão de anos secos e como isto são zonas de pouca profundidade de água, muitas vezes podem secar, nomeadamente aquelas que estão no interior da península,
Portanto, obviamente, como é que isto se contraria? Promovendo a conservação dos habitats, restaurando alguns sítios com características favoráveis para tentar que estas subespécies não desapareçam. Mas, obviamente, que aqui é preciso haver algum investimento sério nesta conservação, porque a tendência, olhando para o mapa do Atlas Europeu, isso é claríssimo, a tendência é de diminuição em todo o sul da Europa e, portanto, se nada for feito, esta é uma daquelas subespécies, neste caso, que a médio prazo está condenada. Eu não gosto de dar estas notícias assim, não é notícias, digamos, estas perspectivas tão pouco animadoras, mas eu acho que também temos que ser um bocadinho pragmáticos a olhar para a informação e a informação que está disponível, os sinais estão cá todos, é que isto está a diminuir em área, está a diminuir bastante. Em Espanha desapareceu de imensos sítios onde identificava, tanto uma como a outra subespécie, portanto a lusitânica e a Witerbi. Sendo Aveiro uma zona demasiado crítica para esta espécie e importante, realmente é preciso ter algum cuidado. Eu, pelo menos, eu não conheço propriamente a zona lá, toda essa zona da Aveiro não a conheço, infelizmente, mas constou-me que há ali uma série de atividades que põem em risco a continuidade daqueles habitats. Porque repara, bem, eu sei que a população de Aveiro, que é a mais numerosa do país, até tem sido razoavelmente bem estudada ao longo dos últimos pelo menos 20 anos, 20 ou 30. Portanto, eu sei que há pessoas que fazem estudos dessa população, ela não está, digamos, desacompanhada em termos de informação. Agora, há outros, de facto, a Ria de Aveiro tem pressão urbanística, tem pressão industrial, tem pressão agrícola. Repara, há um aspecto sobre a Ria de Aveiro, e não sendo eu o melhor conhecedor, conheço mais ou menos a zona, mas há um aspecto sobre a Ria de Aveiro, que eu já agora deixo aqui um bocadinho em jeito de reflexão, que me faz um bocado de confusão, que é o seguinte: a Ria de Aveiro, se nós olharmos para o mapa nacional, é a única grande zona úmida costeira do país que não é protegida. Isto é um bocado bizarro, mas é verdade. Todas as outras grandes zonas úmidas costeiras são protegidas. As grandes, não estou a falar das pequenas, as grandes. A Ria de Aveiro, o que é que acontece? Há uma reserva natural, uma pequena reserva natural, que é a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, que não é na Ria, é num pinhal que fica ali ao pé da base aérea de São Jacinto. E essa reserva foi feita em 1970 e... Agora falha-me o ano, mas acho que foi 76 ou 78, foi por aí. E até foi criada em parte para proteger uma colónia de garças boieiras que lá havia na altura, que era a colónia de garças boieiras mais setentrional do país. Entretanto, depois houve lá uns exercícios militares e houve lá outras intervenções e a colónia, no ano em que a reserva foi criada, a colónia desapareceu. Depois disso fizeram-se lá duas charcas artificiais que eram conhecidas como as pateiras e durante uns anos, quando havia caça na ria, as pateiras eram usadas como refúgio pelos anatídeos invernantes que iam invernar à ria, várias espécies. Depois, entretanto, deixou de haver caça na ria, portanto a relevância das pateiras deixou de ser tão grande. Além disso, houve incêndios que assolaram a reserva e aquilo, o que era antes um magnífico pinhal, transformou-se num enorme acacial. Portanto, a reserva está num estado de degradação que mete dó. Faz pena, eu conheci a reserva nos anos 80, neste momento faz um bocado de dó. Portanto, aquela reserva, neste momento, o valor daquilo acaba por ser já muito reduzido. Agora, eu acho que fazia sentido, isto é apenas a minha opinião, naturalmente, mas eu acho que fazia sentido que houvesse uma área protegida, estou a falar de uma reserva natural, a abranger uma porção maior da ria para conservar as aves que lá ocorrem, as aves aquáticas, que são bastantes, para conservar determinados habitats, incluindo lodos entre marés, incluindo caniçais, incluindo outros habitats característicos da zona, as salinas, eventualmente. Portanto, como acontece no estuário do Tejo, no estuário do Sado, na Ria Formosa, para dar os exemplos assim das zonas mais relevantes. Portanto, faz-me um bocado de confusão que a RIA, propriamente dita, nunca tenha sido incluída na rede de áreas protegidas. Eu li qualquer coisa aqui há tempos que chegou a haver propostas nesse sentido há 20 ou há 30 anos, mas que nunca se concretizaram. Eu acho que era importante, em termos de conservação da natureza, que a médio prazo isso viesse a acontecer. Só que nos últimos anos não tem havido propriamente muita criação de novas áreas protegidas, portanto não sei se isso vai acontecer, mas obviamente que uma espécie como a escravezeira dos caniços beneficiaria disso. Pois, ficou ao pelo. Pronto, não é? Pode não temos muito mais tempo, não é? Pode ser que esta conversa chegue aos ouvidos de alguém com
com responsabilidade na matéria. Talvez, é assim, a gente vai partilhando aqui as opiniões, vamos dizendo o que é que achamos, e pá, e obviamente que eu sei que há pessoas interessadas que vão ouvindo estas coisas, também sei que as pessoas interessadas por isto não são necessariamente aquelas que têm poder de decisão, né? Mas pronto, quer dizer, eu Sem acho que é dúvida. importante, eu também não tenho poder de decisão absolutamente nenhum nestas coisas, mas eu acho que é importante ir alertando para os problemas, como este que nós aqui falámos hoje, é importante ir alertando para sensibilizar e para as pessoas, inclusive aquelas que têm poder de decisão, irem tomando consciência para depois, a médio prazo, poderem ser tomadas, olha, as melhores opções em termos de conservação da natureza. E por aqui me fico, que já passou meia hora. Obrigado, Gonçalo, mais uma vez. Até à Obrigado, Zé. próxima conversa. Até breve.